Olá, queridos irmãos e irmãs, tudo bem? A graça e a paz. Nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, graças a Deus por mais esse dia de vida, pelas misericórdias do Senhor que se renovam sobre a nossa vida. Nós estamos na série do Saltério, estamos estudando os Salmos e hoje nós chegamos no Salmo de número 31. Então você pode ficar já com a sua Bíblia aberta em sua casa no Salmo 31, um salmo muito fantástico. Hoje nós vamos pensar sobre socorro, Deus, estou em pânico. Por isso, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero orar para que Deus, por meio do seu Espírito Santo, ministre ao nosso coração. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos render graças ao Senhor e glorificar o Teu nome. Porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa salvação, porque o Senhor é a razão do nosso viver. Glorificar o Senhor porque no meio da Tua palavra, Senhor, nós conhecemos a Tua vontade. Nós temos o privilégio de nos relacionarmos de uma forma íntima contigo, Senhor, e de sermos sustentados e amparados pelo Senhor. Assim como o Davi, que nós vamos estudar hoje, que estava vivenciando um contexto de muita luta, Senhor, mas ele foi assistido e cuidado pelo Senhor o tempo todo. Que assim seja nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que estão em pânico, que sofrem, que estão desesperados, que estão com medo, Senhor, que estão cansados, ó Pai. Que o Teu refrigério, que a Tua paz, que o Seu socorro venha em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então, queridos, o Salmo 31, nós não vamos ler ele agora de uma vez por uma questão de tempo, porque são 24 versículos, mas na medida que nós vamos dando sequência aqui à nossa exposição, nós vamos fazendo a leitura dos textos e você poderá acompanhar, portanto, na sua Bíblia. Importante que nós tenhamos em mente inicialmente, quando nós pensamos em salmos, que são canções que se tornaram inspiradas a partir de experiências que homens de Deus tiveram, a partir de situações plurais, em que eles necessitaram da intervenção, do socorro de Deus e de alguma forma foram assistidos pelo Senhor. Pessoas que tiveram relacionamento com Deus, que vivenciaram experiências íntimas com Deus. E essas experiências foram tão profundas, tão maravilhosas, que de fato contagiaram não somente aquelas pessoas envolvidas diretamente, mas a posteriori também toda a comunidade do povo de Israel, em que essas experiências se tornaram conhecidas. E certamente, então, o povo cantava essas canções a partir desses atos maravilhosos de Deus derramado a favor do seu povo em situações plurais, e nós vamos aprender isso aqui. Então, eram canções, os salmos que eram entoadas principalmente em celebrações religiosas, porque em algum momento marcaram
a história, seja do povo de Deus ou de algum personagem específico, história essa que trouxe alguma identificação a posteriori com o povo de Deus, e por isso esses cânticos se tornaram marcantes na história do povo de Deus e posteriormente também se tornaram inspirados. E esse salmo, o salmo de número 31, é um salmo muito conhecido e ele foi muito mencionado durante a história da igreja, durante a história cristã. No primeiro momento, o versículo de número 6 do salmo 31, olha o que ele diz: odeio, versículo 6, aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Sabe quem fez essa mesma declaração? Jonas, quando ele estava no estômago do grande peixe, quando ele viu a morte muito próxima. Capítulo 2 de Jonas, versículo de número 8, diz a palavra de Deus que ele fez essa oração citando as palavras do versículo 6 do Salmo 31. Nós encontramos também um paralelo com várias das citações que são feitas pelo profeta Jeremias, não somente no seu livro, mas também em Lamentações de Jeremias. Por exemplo, o versículo de número 13 do nosso texto base, ele diz assim: ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. Esta frase do versículo de número 13, o pavor me domina. O profeta Jeremias, ele vai mencionar por várias vezes nos seus escritos também esta palavra do Salmo 31, versículo de número 13. E o brado, o último brado de Jesus ali na cruz, todos nós conhecemos, certamente uma declaração de Jesus que marca muito os nossos corações. E Jesus citou o Salmo 31, versículo de número 5, que diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, o último brado de Jesus na cruz do Calvário foi uma citação do versículo 5 do Salmo 31. Por que eu estou passando essas informações para você a título de informação? Para que você entenda a riqueza e a profundidade que há por detrás desse nosso texto base que nós estaremos estudando hoje. O Salmo 71, o Salmo do próprio Davi, que ele já escreve possivelmente na sua velhice. A oração que ele começa o Salmo 71 é a mesma oração que ele começa aqui, o Salmo 31, que é o nosso texto base de hoje. Algo que marcou a vida de Davi no passado e que continuou acompanhando ele durante a sua caminhada cristã e durante as suas experiências que ele teve com Deus. É por isso que os salmos eles são tão amados. E é por isso que nós nos identificamos muito com os salmos, porque homens de Deus tiveram experiências íntimas, únicas, singulares com o Senhor, e essas experiências foram tão marcantes que, de alguma forma, também impactaram a comunidade de Israel que eles estavam envolvidos. Isso tornou-se poesias, tornou-se canções que eram celebradas diante das grandes festas religiosas de Israel. Dito isso, queridos, é importante nós nos atermos à estrutura aqui do Salmo 31. E a gente pode dividir ela inicialmente, basicamente, em 3 partes ainda a título de introdução, quando o salmista aqui ele vai abrir o seu coração. Ao abrir o seu coração, ele apresenta algumas angústias, alguns dos dilemas que ele está enfrentando diante do Senhor, até que ele vai alcançar a esperança, e depois da esperança, a plena convicção dos cuidados amorosos de Deus sobre a sua vida. Portanto, nos versículos de 1 a 8, nós encontramos a primeira parte aqui deste Salmo de número 31, e do verso 9 até o versículo 24 nós encontramos, portanto, a segunda parte, que é importante nós dividirmos aqui o Salmo 31. Quando eu falei anteriormente que, a título de introdução, ele pode ser interpretado aqui como 3 partes, por quê?
Porque se nós pegarmos a primeira parte do Salmo e a segunda, nós vamos entender que existe uma semelhança muito grande. Crise, depois esperança, e depois da esperança, certeza da intervenção e nos cuidados de Deus. Então, dos versos 1 a 8, nós encontramos essa estrutura, e depois do 9 a 24. Por que há essa repetição? A primeira interpretação possível é que ele estaria dentro da mesma crise, vivenciando essa nova crise, essa nova turbulência, esse novo dilema, essa nova inquietação. E por isso que há essa repetição, conforme eu dividi a estrutura desse salmo em duas. A segunda interpretação possível é que simplesmente o salmista, na segunda parte, estaria relembrando aqui os versículos originais, para poder relembrar pela segunda vez, agora de uma forma mais profunda, para poder trabalhar a situação que ele estava vivenciando e demonstrar a necessidade do socorro e da intervenção de Deus para com a sua vida. E a terceira interpretação possível nessas duas divisões dos Salmos, em que há uma aparente divisão, é que ele estaria relembrando as misericórdias de Deus sobre a sua vida no tempo passado. Na primeira parte, dos versículos 1 a 8, e na segunda parte, dos versículos 9 a 24, ele estaria de fato apresentando a sua crise do tempo presente ao Senhor, seus sofrimentos, as suas dores, os seus dilemas, para que de fato Deus pudesse ouvir o seu grito de clamor e de socorro e atender a sua necessidade. Independente de qual seja aqui, queridos, fica muito claro que a situação do salmista era bastante dramática. Então, se ele está vivenciando uma crise dentro daquela própria crise, ou se ele está relembrando fatos do passado para enfrentar o tempo presente, não importa. Não muda o sentido do texto, uma vez que fica muito claro que ele está vivenciando um drama muito grande, um sofrimento intenso, e necessita da intervenção miraculosa de Deus para com a sua vida. Dito isso, então, vamos trabalhar nas duas estruturas do Salmo aqui, conforme eu expliquei. A primeira parte, versículos de 1 a 8, é perseguição transformada em apelo confiante. Isso mesmo, a primeira parte do texto, Salmo 31, nós podemos encontrar aqui uma situação muito delicada que o salmista se encontra, em que de fato ele está enfrentando uma situação de perseguição. E ele começa então o Salmo 31 orando com muita fé, orando com muito fervor, orando com muita confiança em Deus. Certamente o que está aqui na mente do salmista são as suas experiências passadas que ele teve com Deus e como Deus foi maravilhoso, misericordioso, bondoso e assistiu o salmista nas suas crises passadas. Ou seja, ele tem testemunhado e relembrado os cuidados contínuos e constantes de Deus a seu favor. E por isso ele começa orando com muita fé, com muita intensidade, com muita confiança em Deus. Para você ter uma noção, a título de exemplificação, Salmo 18 nos deixa muito claro isso, quando ele começa declarando o seguinte: eu te amo, Senhor, minha força, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Por que ele escreve o Salmo 18, que é um salmo também de Davi? Por que ele está declarando o seu amor a Deus? Nós vamos encontrar essa resposta no versículo de número 6 do Salmo 18. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. Portanto, Davi ele tinha essas experiências maravilhosas e íntimas com Deus. Então, quando ele está sendo perseguido, e ele transforma essa perseguição num apelo confiante em Deus, de fato, por meio do poder do seu Espírito Santo, ele está rememorando em seu coração os cuidados maravilhosos de Deus no tempo presente. O mesmo Deus que cuidou no presente estaria também cuidando da vida de Davi. Ou melhor, o mesmo Deus que cuidou no tempo passado, estaria cuidando da vida de Davi no tempo presente também, e por isso
ele não deveria ter mal algum. Nós encontramos também, a título de exemplificação, a experiência que Elias teve também. Elias, em determinado momento, para fugir da fúria de Acabe e de sua esposa Jezabel, Deus manda que ele possa se refugiar no ribeiro de Querite. De lá ele beberia da água daquele ribeiro e Deus enviaria corvo para que pudesse sustentá-lo, enviando comida ao profeta todos os dias que ele estivesse ali se refugiando. Diz a palavra de Deus que em determinado momento as águas do ribeiro secam. Elias não tem mais água para beber. E Deus dá uma ordem e uma nova direção ao profeta Elias. Vá até a viúva de Sarepta e lá eu novamente trarei uma nova provisão sobre a sua vida. E nós entendemos no texto que Deus não somente cuidou da vida do profeta, mas também da viúva de Sarepta e também da vida do seu filhinho. Por que isso é importante? Quando Elias está numa situação extrema de muita dor e de muito sofrimento, lá no deserto de Berseba, quando ele perde a sua morte a Deus, ele está cansado, ele está sem força, a vida para ele perdeu o sentido, perdeu a razão. E quando ele pede a morte, ele se deita debaixo de um zimbro, diz a palavra de Deus que Deus envia imediatamente um anjo, toca em Elias, acorda Elias, dá água e comida para Elias. Por que Deus estava fazendo assim por meio do anjo? Relembrando a Elias os cuidados de Deus no tempo passado. O mesmo Deus que sustentou Elias, lá no riacho de Querite, lá na casa da viúva de Sarepta, estava presente no tempo presente, do sofrimento, da dor, da angústia de Elias. E esse Deus maravilhoso continuaria cuidando da vida dele. Então, o que nós podemos aprender com isso de antemão? Queridos, precisamos valorizar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Talvez se o seu relacionamento com Deus hoje esteja bom, bem, legal, bacana, bonito, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Mas, queridos, então, se assim está contigo, aperfeiçoe. Busque cada vez mais o conhecimento de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, para que você se desenvolva espiritualmente cada vez mais. E se o seu relacionamento com Deus hoje não está bom, não está bacana, busca o Senhor hoje, comece de todo o seu coração. Sabe por quê? Porque quando a crise bater na porta da sua vida ou da sua casa, a falta de um relacionamento profundo e íntimo com Deus vai trazer um prejuízo enorme sobre a sua vida e também sobre a sua casa. Por quê? Porque quando as pessoas vivenciam grandes problemas, grandes crises, a margem de erro diminui substancialmente. Diante dos grandes dilemas da vida, nós teremos que aprender a errar pouco, porque errar na crise significa que o caos vai ser agravado. E por isso que é fundamental nós termos um bom relacionamento com Deus, de confiança, de intimidade, porque diante das crises da vida, Deus quem fará a diferença nas nossas vidas, Deus quem nos dará direção, Deus que vai nos guiar em direção à sua boa, agradável e perfeita vontade. E por isso, pelo menos 2 grandes problemas eu posso mencionar aqui diante das crises da vida, quando o nosso relacionamento com Deus ele não é bom. O primeiro é que nós vamos correr o risco de buscar o refúgio num lugar errado. Quando Deus está distante da nossa vida, a crise vai vir e a gente vai bater num monte de porta como consequência do desespero, menos na porta que não deveria faltar na nossa vida, que é a porta de Deus. Infelizmente, todas as pessoas vão vir com propostas, com sugestões, com ideias que possam de alguma forma nos ajudar diante das nossas crises e diante das nossas fraquezas e desespero. Nós vamos buscar ajuda e refúgio no lugar errado, porque estamos distantes de Deus, estamos com um relacionamento superficial com Deus e diante das crises nós vamos nos afastar mais ainda de Deus.
Portanto, em primeiro lugar, o primeiro perigo é buscar refúgio no lugar errado. Em segundo lugar, é tomar a decisão errada, conforme eu expliquei. Como na crise as nossas margens de erro, elas diminuem muito. Isso vai agravar muito o nosso caos. Daí existe um fator que é preponderante e a gente não pode negligenciar em hipótese alguma. Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida, o centro da nossa confiança, e precisamos adquirir um conhecimento correto também acerca de Deus. Olha o versículo de número 3, a parte B do nosso texto base, o Salmo 31, que diz assim: por amor do teu nome, conduza-me e guia-me. Agora o versículo de número 4 diz assim: tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Olha que interessante, queridos. Davi, ele está muito confiante aqui. Mas a pergunta que eu faço, qual é a razão da confiança de Davi? Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que a razão da sua confiança está na justiça de Deus. Olha como ele começa o Salmo 31. Em ti, Senhor, versículo 1, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Sabe o que é interessante? Quando nós entendemos que a base da confiança de Davi está na justiça de Deus, Davi não está olhando para si. Davi não está olhando na capacidade de persuasão que ele tem, que de alguma forma pudesse manipular a Deus, ou convencer Deus para que pudesse lhe ajudar ou lhe socorrer. Não. É impressionante, queridos, mas quantas pessoas não pensam que podem manipular a Deus? O ser humilhado aqui, no texto que nós lemos, não tem relação com uma preocupação de Davi acerca da sua reputação, muito pelo contrário, tem relação com o zelo que ele tem para com o nome de Deus. Davi não está preocupado com a sua imagem, mas as pessoas que estão lhe perseguindo, os seus inimigos, os seus opositores, aqueles que lhe estão fazendo mal, Davi, ele entende que ele carrega dentro de si um nome, o nome de Deus. Esse nome é precioso e ele tem que zelar por esse nome. E por isso, quando Davi é envergonhado ou humilhado, o nome de Deus da mesma forma seria, porque ele carrega o nome de Deus consigo. Da mesma forma nós carregamos o nome de Deus, nós carregamos o nome de Cristo, nós somos moradas, o nosso corpo é templo de Deus. E por isso nós precisamos tomar cuidado acerca da nossa imagem, acerca da nossa reputação, acerca da nossa conduta divina. Portanto, quando Davi aqui, a primeira base da sua confiança está na justiça de Deus, tem relação, portanto, com o próprio nome que ele tem acerca do zelo do Deus que ele serve e do zelo do Deus que ele ama. Por isso, na parte B do versículo de número 3, ele diz: por amor do teu nome, conduza-me e guia-me. Olha que interessante. No Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, versículo de número 3, nós encontramos uma declaração semelhante: restaura-me o vigor, guia-me por veredas de justiça, por amor do teu nome. Olha que interessante quando nós entendemos isso. Que Deus habita em nós. E nós temos essa responsabilidade que nós carregamos em nossa vida. E Deus, ele zela pelo seu nome. O Deus que é santo, o Deus que é perfeito, o Deus que é justo. E Davi está sendo injustiçado. E por amor ao nome de Deus, ele clama para que Deus pudesse fazer justiça. Essa é a primeira base da confiança de Davi. A segunda base está na certeza da redenção que ele tem. Olha que interessante o versículo de número 5, que é as palavras que Jesus utilizou no último brado ali na cruz. Diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É interessante que você pode e eu também sermos
induzidos ao erro, pensando que quando Davi coloca a base da sua confiança na justiça de Deus, podemos interpretar equivocadamente no sentido de que ele se sentiu uma pessoa boa ou justa diante de Deus. Não, e por isso ele estava clamando por justiça. Não é essa a ideia do texto. E no versículo de número 5 aqui, fica muito claro. Davi ele não está aqui declarando que ele é inocente, mas ele está reconhecendo que o seu espírito pecaminoso, corrompido pelo pecado, foi redimido pelo amor, pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus. Davi está reconhecendo no versículo de número 5 que ele foi resgatado por Deus. O seu espírito caído, o seu espírito corrompido pelo pecado, foi resgatado e foi renovado pelo poder e pelo amor de Deus. Essa é a segunda base da confiança de Davi aqui no Salmo 31, a certeza de que a redenção de Deus aconteceu para com a sua vida. E a terceira base da confiança de Davi que nós encontramos aqui é o conhecimento real que ele tem acerca de Deus. Está lá no versículo 6, o texto que nós lemos, ele diz assim: odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Queridos, lembra que eu falei anteriormente a importância da gente desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com Deus? Muitas vezes nós não valorizamos isso. Mas quando vem a crise, se nós não amarmos e não conhecermos a Deus intimamente, infelizmente, a casa vai cair para o nosso lado, o caos vai se agravar, porque não teremos confiança o suficiente em Deus para que Ele nos sustente e nos ampare, porque o nosso relacionamento com Ele é vazio, é oco, é superficial, é pequeno, e por isso, no desespero, aquele que não conhece a Deus vai tentar se apegar a tudo que estiver ao seu alcance ou à sua disposição, menos em Deus. Por isso, no versículo de número 6, quando Davi ele declara aqui, confio, esse verbo confiar em Deus, o tempo do verbo no hebraico está no tempo perfeito. Isso significa que ele pode ter aqui dois sentidos. Primeiro, que a confiança de Davi é tão grande, que mesmo o socorro de Deus ainda não tendo chegado na prática, mas pelos olhos da fé, ele já consegue enxergar Deus intervindo a seu favor, Deus derramando graça e bondade. E por isso, mesmo antes da bênção se concretizar, ele já declara sua confiança em Deus, porque pelos olhos da fé, ele já consegue experimentar os cuidados de Deus sobre a sua vida. Por isso que o tempo do verbo aqui está no tempo perfeito. E a segunda interpretação para isso é acerca dos feitos memoráveis de Deus na vida de Davi no tempo passado, que o conduziram a essa experiência maravilhosa de confiança em Deus. Então ele está olhando para o passado. Puxa, assim como Deus cuidou da minha vida lá atrás, em momentos de turbulência, de angústia, de tribulação, Deus sempre esteve ao meu lado. Eu tenho a certeza que esse mesmo Deus está presente hoje, Ele vai me ajudar. E essa certeza, essa confiança em Deus faz com que Ele celebre, mesmo que a bênção ainda não tenha se concretizado sobre a sua vida. Por isso que, finalizando a primeira parte do Salmo 31, com os versículos de número 7 e 8, isso fica muito claro quando Davi exulta o nome do Senhor, quando ele adora, quando ele se alegra no Senhor. Diz assim o texto bíblico: exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Por que Davi aqui está se alegrando no Senhor? A bênção ainda não chegou, a intervenção de Deus ainda não se concretizou sobre a sua vida. Quando ele declara aqui no texto que nós lemos, versículo de número 8, não me entregaste, esse verbo
entregar. Muitas vezes ele era utilizado para literalmente entregar alguém ou conduzir alguém à prisão. E ele começa declarando que, embora esse era o objetivo dos inimigos de Davi, daqueles que estavam ali perseguindo, ceifar com a sua vida ou o levar cativo, mas ele vai contrastar essa parte com a parte B do mesmo versículo 8, quando ele termina declarando: deste-me segurança e liberdade. A liberdade veio da parte de Deus. Os inimigos tentaram destruí-lo, tentaram o levar cativo. Em contrapartida, ele experimentou os cuidados, a segurança e a liberdade com Deus para com a sua vida. Por isso que no versículo de número 7, ele vai declarar assim: exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Esse contraste do versículo de número 7, aflição, angústia, com a segurança de Deus. A ideia aqui é que diante da aflição, Davi, ele estava comprimido, ele estava cercado, ele estava encurralado, e diante dessa situação caótica, ele foi colocado num lugar de segurança por Deus. Ou seja, Deus o tirou daquele encurralamento e o colocou num lugar seguro, num lugar amplo, num lugar espaçoso, num lugar de paz. Portanto, essa é a primeira parte do Salmo 31, versículos de 1 a 8. Para você entender isso daqui que eu acabei de dizer, ainda no Salmo 18, que a gente fez a leitura, Davi, ele declara nos versículos 18 e 19 assim: eles me atacaram no dia da minha desgraça. Olha que triste, queridos. Imagine quando você está num dos piores dias da sua vida, o dia da desgraça que o salmista aqui chama. O seu inimigo vem e te ataca, se aproveita da sua dor, da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. Isso estava acontecendo aqui com Davi. E ele continua no versículo 19 do Salmo 18, declarando: ele me livrou, Deus me deu total libertação, livrou-me porque Deus, ele me quer bem. Portanto, quando ele termina a primeira parte do Salmo 31, quando ele declara que devido à sua grande aflição, ele estava comprimido, ele estava encurralado, mas Deus o colocou num lugar seguro, Deus lhe deu liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Esses são os cuidados amorosos e perfeitos de Deus para com a nossa vida. Portanto, nessa primeira parte era um homem perseguido. Apesar da perseguição que ele estava sofrendo, ele depositou a sua plena, total confiança em Deus. E antes mesmo da bênção se concretizar, ele já estava se alegrando, se exultando no Senhor por causa da sua fé de qualidade como consequência do seu relacionamento e da sua intimidade com Deus. E daí nós chegamos na segunda parte do nosso texto base do Salmo 31, a partir do versículo 9 até o final, versículo de número 24. Se não bastasse a dor da perseguição, agora nós vamos encontrar aqui nesse texto também a dor da rejeição. Queridos, pior que qualquer dor que nós possamos sentir, seja da perseguição, seja a dor da enfermidade, eu acho que não existe dor maior do que a dor do abandono, a dor do desprezo, a dor da rejeição. É justamente isso aqui que vai acontecer com a vida de Davi. E ele vai testemunhar isso no versículo 9 até o versículo de número 13, que dizem assim: misericórdia, Senhor, eu estou em desespero. A tristeza me consome, a vista, o vigor e o meu apetite estão sendo consumidos.
Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem, por causa de todos os meus adversários. Sou motivo de ultraje para os meus vizinhos, e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como que um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. Olha a gravidade aqui da vida de Davi. Ele fala do seu desespero, depois do desespero, ele fala da sua desesperança, e depois da sua desesperança, ele fala do seu grande pavor, ou do seu grande medo, ou do pânico que ele estava vivenciando. A ideia aqui é daquela situação que muitas vezes nós vivenciamos, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta vulnerabilidade, que a gente pensa que o nosso sofrimento é tão grande que a gente já atingiu o fundo do poço. Mas de repente nós somos surpreendidos com algo ruim. E nós percebemos que o poço, na verdade, ele é muito mais fundo do que nós imaginávamos. É isso que está acontecendo aqui com Davi. Por isso que ele começa falando aqui do desespero. E quando ele pensa que está no fundo do poço, alguma coisa nova acontece, e do desespero ele vai para a desesperança. E o poço começa a ficar um pouco mais fundo ainda. Do desespero e da desesperança, agora ele vai para o pavor. Por isso que no texto que nós lemos aqui, ele vai utilizar o termo consomem. Consomem é uma palavra rara que é utilizada aqui no Antigo Testamento, por 2 vezes aqui, e na segunda vez no Salmo de número 6, versículo de número 7. Sabe o que significa essa palavra consome aqui? Uma tristeza desamparada. Essa é a situação do rei Davi. É tão grande a gravidade da sua crise que ele está como que num pico de depressão. A tristeza tomou conta do seu coração, que ele se sente totalmente desamparado. E por isso que no texto que nós lemos, no versículo de número 12, a parte B, ele vai dizer que ele se sente como que um pote quebrado. Ou dependendo da versão da Bíblia que você tiver, no lugar de pote vai estar vaso quebrado. Sabe quando o vaso vira caco? E alguém pega esse caco e joga numa rua qualquer? As pessoas passam ali e não se interessam por ele. Por quê? Porque um vaso quebrado é caco, não tem utilidade, não tem valor, é desprezado, é rejeitado. Essa era a situação de Davi. Por isso ele declara que as pessoas passavam por ele na rua e fugiam dele. Ele virou um motivo de desprezo, ele virou um motivo de opróbrio, ele virou um motivo de humilhação para com os seus adversários. Por isso que eu disse que esse salmo, outros personagens bíblicos se identificaram muito com eles, e um dos que eu mencionei lá no início era o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele utiliza esse termo aqui, acerca do pavor que Davi se encontrava, por várias vezes nos seus escritos também. Por exemplo, Jeremias capítulo 6, versículo 25, Jeremias capítulo 20, versículo 3, depois o versículo 10, Jeremias capítulo 46, versículo 5, Jeremias capítulo 49, versículo 29, e por último, Lamentações de Jeremias capítulo 2, versículo de número 22. Davi, ele fala aqui da sua dor, da sua rejeição. Apesar de tudo isso, sabe o que é interessante? Que ele declara que a sua confiança continuava firme e inabalável no Deus da sua vida e no Deus da sua salvação. É maravilhoso porque quando você vê alguém assim que parece que está no fundo do abismo, no fundo do poço, muitas vezes a gente pensa, puxa, esse não tem mais futuro, esse não tem mais jeito.
esse não tem mais esperança, ou esse é um caso perdido. Davi, do fundo do poço, ele continuou mantendo a sua fé, a sua esperança e confiança no Deus da sua vida e no Deus da sua salvação. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento íntimo, um relacionamento real, um relacionamento profundo com Deus. Ele sabia que o Deus que cuidou dele no passado continuaria cuidando dele no tempo presente. Isso fica muito claro na oração que ele vai fazer do Salmo 31, a partir do versículo 14 até o versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: mas eu confio em Ti, Senhor, do fundo do poço, daquela situação em que ele se declarou consumido, naquela tristeza profunda, desamparada, agora ele começa a orar e declara: eu confio em Ti, Senhor, eu digo, Tu és o meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. O meu futuro está nas Tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo, salva-me por Teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a Ti, mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol, no reino da morte. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Essa declaração de confiança que Davi faz na sua oração é uma declaração enfática. Ele vai orar aqui, mas antes de orar, ele declara a sua total confiança em Deus. Isso é algo extremamente maravilhoso, porque muitas vezes o nosso problema, as nossas lutas e tribulações são tão grandes que às vezes nós oramos simplesmente como um dever, como uma obrigação, mas muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos e tão frágeis que nós mesmos não acreditamos no poder da oração que nós estamos fazendo a Deus. E Davi aqui, ele nos ensina um caminho extremamente oposto a isso. Antes dele orar, ele declara a sua confiança em Deus. Então, a sua oração é movida e acompanhada por essa intimidade e total confiança que ele tem em Deus. Ao orar, Davi desvia o foco aqui dos seus inimigos e coloca a sua confiança em Deus. Isso é interessante porque diante dos problemas e obstáculos da vida, tem gente que fica olhando só para o problema, só para o gigante, só para o obstáculo. Naturalmente nós estamos fracos e vulneráveis. E diante de situações assim de crise, a gente vai enxergar o obstáculo ou o gigante muito maior do que realmente ele é. E Davi, por isso que antes dele orar, ele declara sua confiança em Deus, e ele tira os olhos dos seus inimigos, dos seus opositores, daqueles que lhe perseguem, e ele coloca a sua confiança no Deus da sua vida e no Deus da sua salvação. E por isso que ele declara no versículo de número 14, mas eu confio em Ti, Senhor. Ou no versículo de número 15, a parte A, o meu futuro está nas Tuas mãos, Senhor. O que nós aprendemos com isso? Que Davi está colocando Deus no lugar certo, no centro do seu coração. O Deus que é soberano, o Deus que é o dono da história, o Deus que é o Senhor da vida de Davi. Esse Deus que Davi conhece. E é nesse Deus que Davi coloca a sua fé e a sua confiança. Além disso, Davi ele manifesta também a sua intimidade com Deus, inclusive diante das crises mais terríveis da vida. Ele vai declarar no texto que nós lemos, o meu Deus. Versículo de número 14. Ele se refere a Deus como meu. Não é qualquer Deus. Não é Deus do José, da Maria, do Sebastião. É o Deus do Davi, é o meu Deus. É um Deus que ele conhece intimamente, porque ele se relaciona com esse Deus todos os dias da sua vida. Além disso, ele vai falar sobre a sua total dependência de Deus. Ele vai utilizar o termo, quando ele fala sobre o futuro,
dele, ele diz: o meu futuro está nas tuas mãos. Ele deposita todos os cuidados da sua vida nas mãos do Senhor, porque ele reconhece que ele é plenamente dependente de Deus. Olha que coisa linda que nós aprendemos aqui. O lugar de Deus no coração de Davi está correto. Ele reconhece um Deus que é soberano, ele tem intimidade com Deus e ele reconhece que é plenamente dependente de Deus. É um conhecimento correto que Davi tem acerca de Deus, e esse conhecimento correto é que nos faz, de fato, tomarmos decisões corretas, assertivas, acerca das grandes crises e das adversidades da vida. E por isso que ele vai declarar no versículo de número 15, o meu futuro está nas mãos do Senhor. Ele está fazendo uma transição aqui do seu tempo presente para o tempo futuro. Tempo presente em que ele sofre a dor da perseguição, a dor da rejeição, a dor do opróbrio, a dor da humilhação, mas pelos olhos da fé, por causa da sua confiança e intimidade com Deus, ele já consegue experimentar um tempo melhor no tempo futuro que Deus tem reservado para ele. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Essa mudança começa no coração de Davi e depois ela é transferida para o ambiente que Davi está inserido. Lembra que eu falei várias vezes aqui, diante das crises, o que vai ser fundamental é a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós estivermos sem chão, Deus que vai ser a nossa base, Deus que vai ser o nosso chão, Deus que vai ser o nosso fundamento, o nosso alicerce. Mas para isso, precisamos conhecer a Deus corretamente e intimamente. É o que está acontecendo com Davi. Por isso, ele faz essa transição do seu tempo presente, de sofrimento, de angústia, de dor, para o tempo futuro, quando ele declara: está nas mãos do Senhor. E eu creio que Deus continuará cuidando da minha vida para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Portanto, aquela oração que ele faz lá no versículo de número 5, que nós já lemos aqui: nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor. Deus da verdade. Ele orou lá, agora ele está aplicando a oração que ele fez à sua vida. De fato, Deus está cuidando da vida dele e pela fé ele está tranquilo diante do Deus da sua vida e da sua salvação. Ele já consegue visualizar um tempo novo que Deus tem preparado para a sua vida. Por isso nós chegamos no versículo de número 16. Diz assim: faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, salva-me por teu amor leal. Quando todos os rostos dos homens parece que se desviaram dele, ele entendeu que a face de Deus, ou o rosto de Deus, era a única coisa que ele não poderia viver sem. A verdade é que o que está na mente dele é aquela bênção araônica que Deus ensinou a Moisés e também a Arão: que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor lhe conceda graça. Era tudo que o povo de Israel precisava saber. O rosto, a face de Deus precisava sempre estar virada para o seu povo. Se por causa do pecado, Deus de alguma maneira desviasse a sua face por causa da rebeldia do seu povo, eles estariam perdidos, eles estariam desamparados, eles não teriam estrutura alguma para suportar quaisquer caos que eles poderiam estar vivenciando. Portanto, o desejo de Davi aqui é que os seus inimigos fiquem emudecidos diante da justiça de Deus. Ele ora nos versículos 17 e 18 para que o silenciar de Deus seja derramado sobre a vida daqueles que estão lhe caluniando.
Dito isso, nós chegamos na última parte da segunda trecho aqui do Salmo 31, versículos 19 a 24. São 6 versículos que esse salmo aqui conclui, e é interessante que esses 6 versículos eles são divididos em 3 pares, e cada um desses pares tem um tema específico. O primeiro par, versículos 19 e 20, ele vai falar sobre os cuidados especiais de Deus para com o seu povo, para com os seus, para com aqueles que lhe pertencem. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes, das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Ele termina esse salmo de grande tribulação, de grande angústia, em que ele literalmente estava se sentindo no fundo do poço, agora testemunhando acerca, mais uma vez, dos cuidados amorosos de Deus para com a sua vida. Lembra dos 4 primeiros versículos aqui desse nosso texto base? Ele começa orando. E por que ele ora? Porque ele está precisando de abrigo, ele está precisando de refúgio, ele está precisando dos cuidados de Deus. E como que ele vai concluir agora? Se alegrando no Senhor. Por quê? Porque Deus derramou mais uma vez os seus cuidados sobre a vida de Davi. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Isso é resultado de um relacionamento profundo e íntimo que nós desenvolvemos com Deus, que diante das crises mais profundas e terríveis da vida, isso é o que vai fazer diferença a nosso favor nessas situações. O segundo tema, do segundo par aqui desses últimos versos, é o resultado da experiência pessoal que Davi tem com Deus. Versículos 21 e 22 dizem assim: Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo. Quando eu estava numa cidade cercada, alarmado, eu disse: fui excluído da tua presença, contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Olha que interessante. Ele orou, ele clamou, quando ele estava cercado, quando ele estava encurralado, quando ele estava comprimido. Deus alargou o seu caminho, Deus o libertou, Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu as suas orações. Então, ele termina esse salmo aqui testemunhando acerca das suas experiências maravilhosas que ele teve com Deus. O terceiro e último tema do final deste salmo de número 31, do 3 dos pares dos versículos aqui, agora versículo 23 e 24, é uma chamada geral à confiança em Deus. Olha o que diz o texto bíblico: amem ao Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Chamada geral à confiança em Deus. Queridos, as experiências íntimas e maravilhosas e singulares que nós temos com Deus sempre devem resultar no espírito de adoração. É o que está acontecendo aqui com Davi. Ele está conclamando a todos os demais para que possam conhecer o amor e a bondade desse Deus que ele está conhecendo e está experimentando. Isso é o resultado da obra do Espírito Santo de Deus, que coloca em nós um espírito de adorador, um espírito em que nós reconhecemos humildemente os feitos maravilhosos de Deus para com as nossas vidas.
Nós olhamos para a cruz, para o amor, para o sacrifício, para a obra redentora de Deus por meio do seu Filho amado Cristo Jesus. Isso nos leva a uma adoração sincera, genuína, porque Deus mudou a nossa vida por meio de Cristo Jesus. Esse Deus que cuidou de nós no tempo passado, continua cuidando de nós hoje e continuará nos conduzindo até a sua eternidade para o poder e para a glória do nome do Senhor. Isso aqui é o que difere, por exemplo, o adorador do frequentador de igreja. O adorador, queridos, uma vez que ele é transformado, ele transmite vida a outras pessoas. O adorador, ele se preocupa com as mesmas coisas que Deus se preocupa. Uma vez que ele é transformado e é resgatado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, ele começa a ser um agente de Deus no mundo que está perdido. Ele começa a contagiar aqueles que estão longe do amor de Cristo Jesus, porque ele está tão maravilhado e tão impactado com a obra redentora e com a salvação de Deus para com a sua vida, que ele não consegue ficar calado, ele não consegue ficar negligente. Ele não consegue ser omisso, muito pelo contrário. Ele é um adorador e ele se preocupa e ele segue os caminhos e os passos de Deus. Ele está onde Deus gostaria que de fato ele estivesse. Por isso, no versículo de número 24, quando ele declara: sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Isso aqui não é uma promessa de Deus para pôr fim aos nossos problemas. O que Davi está querendo nos ensinar aqui é que Deus ele vai nos dar toda a força necessária para que a gente possa superar e suportar os grandes problemas, crises e adversidades da nossa vida. Você lembra, por exemplo, você poderá acompanhar comigo na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Olha o pedido que Jesus, lá na cruz, fez a Deus Pai. Lucas 22, versículos 42 e 43, diz assim a palavra de Deus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Cristo Jesus orou ao Pai, caso tivesse algum caminho alternativo ao da cruz, diante do seu sofrimento mais terrível de ter que carregar os pecados e as maldades de toda a humanidade sobre si. Não tinha uma outra alternativa. Deus Pai não livrou o seu Filho amado da cruz, mas enviou o seu anjo para que ele pudesse ser fortalecido e sustentado pelo Senhor naquele momento muito delicado e tenso da sua vida. Portanto, queridos, Deus não prometeu que nos livraria dos problemas e adversidades da vida, mas que Ele estaria conosco, nos dando toda a força e alimento necessário para que a gente possa superar. Portanto, a ênfase aqui nessa última parte do Salmo 31 está na bondade de Deus, quando Ele exulta, quando Ele alegra, quando Ele louva o Senhor pelos feitos maravilhosos e cuidados do Senhor para com a sua vida. Por isso que no versículo de número 19, ele começa declarando: como é grande a tua bondade. Bondade que reservaste, Senhor, para aqueles que o temem. Ele reconhece o poder da bondade de Deus sobre a sua vida. Bondade essa que tem um efeito de nos fazer esperar no tempo e de acordo com os propósitos eternos, perfeitos e soberanos de Deus para com as nossas vidas. Por isso ele vai concluir no versículo 24, quando ele reconhece no 19 a bondade de Deus, ele vai declarar: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Porque o Deus que nós servimos e que nós amamos é um Deus cheio de bondade. E por isso nós podemos esperar e aguardar no tempo de Deus, que Ele continuará cuidando da nossa vida. Amém, queridos? O que nós podemos extrair de aprendizados de tudo isso? Algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro,
Valorize o seu relacionamento com Deus. Se ele está bom hoje, glória a Deus, trabalhe para aperfeiçoá-lo cada vez mais. E o seu relacionamento com Deus não está bom, legal, bonito, peça ao Espírito Santo de Deus que comece a transformar neste momento. Porque diante das crises da vida, se Deus não for o fundamento da sua vida, você não vai se manter em pé. Segunda aplicação, adquira um conhecimento correto acerca de Deus. Isso passa também pelo amor que nós devemos adquirir pela palavra de Deus. A maneira como qual nós podemos conhecer a vontade de Deus é justamente por meio da sua palavra, as escrituras sagradas que nos foram reveladas. Então, valorize essa palavra, valorize a vontade de Deus que nos foi revelada aqui, ame essa palavra, valorize todo o estudo bíblico ou qualquer outra estrutura que a igreja que você faz parte tem e lhe oferece. Ame a palavra de Deus, busque cada vez mais o conhecimento de Deus, porque isso é o que vai lhe trazer qualidade de vida. Terceira aplicação, zele pelo nome de Deus que você carrega. Lembrando que a base da justiça, pela qual Davi aqui demonstrou confiança e orou, é a justiça de Deus. Porque ele carregava o nome de Deus. E Deus, ele tem um grande zelo pelo seu nome. Porque Deus, ele é perfeito. Porque Deus, ele é santo. Porque Deus, ele é justo. Deus, ele não tolera o mal. Deus, ele não tolera a maldade. Por isso Davi, ele ora para que a justiça de Deus aconteça. Mas acima de tudo, porque ele carregava consigo o nome de Deus. Por isso, queridos, não desaponte o nome de Deus que você carrega. Não desaponte o nome de Cristo. Não envergonhe o nome de Deus. Que a sua conduta de vida, de fato, seja coerente com a vontade de Deus que nos foi revelado por meio da sua palavra. A quarta aplicação que nós podemos extrair aqui é que não existe aflição ou aperto que não possa ser alargado por Deus. Aquilo que o mundo comprime, Deus, ele alarga, Deus, ele relaxa. Está passando por uma situação delicada? Está sentindo uma opressão, uma dor, algo lhe comprimindo muito grande? Deus, ele pode transformar isso em paz, em tranquilidade. Deus, ele pode relaxar a sua vida pelo poder e pela misericórdia do Senhor. A quinta aplicação é que Deus jamais nos rejeitará. A cura para a dor mais terrível, que no caso de Davi era a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor conforme as palavras que ele utilizou, eu me sinto como que um vaso ou um pote quebrado, jogado no meio da rua, desprezado por todos. Mas ele não perdeu a sua fé e confiança em Deus em momento algum. E Deus curou a sua alma, Deus curou a sua vida. Deus, ele pode fazer com você também. Não importa a sua dor, por mais terrível que seja, existe uma cura de Deus para a sua vida. A sexta aplicação que nós aprendemos aqui, use as aflições da sua vida para se aproximar mais de Deus. Infelizmente, queridos, boa parte das pessoas diante dos grandes dramas da vida se afastam de Deus. Por quê? Porque conhecem a Deus de uma forma muito pequena, muito superficial. Não conhecem a Deus de uma forma íntima. Que isso não aconteça com a sua vida. Diante das grandes crises e aflições da vida, que você veja como uma oportunidade para que você se torne mais íntimo e aprenda a ser mais dependente de Deus, confiando no Deus da sua vida e no Deus da sua salvação. A sétima e a última aplicação aqui do nosso estudo de hoje, desenvolva um coração de gratidão e de adorador. Ele vai encerrar a primeira parte do Salmo 31, versículos 7 e 8, nos ensinando isso. E ele vai encerrar a segunda parte do Salmo 31, versículos 19 a 24, também nos ensinando sobre isso. Gratidão e um coração de adorador. Isso nos transforma, reconhecendo que de fato, o Deus que nos amou de uma forma tão tremenda, que enviou seu único Filho amado Jesus para sofrer a morte de cruz,
Ele que não foi capaz de poupar o seu único filho, amado, antes o entregou por cada um de nós ali naquela cruz, não nos dará graciosamente todas as demais coisas? Esse é o amor e a graça do nosso Deus Redentor, do nosso Deus maravilhoso. Graças a Deus que Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, que é a condenação e a morte. Graças a Deus que o nosso Deus que está vivo, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos dá justamente aquilo que nós não merecemos, que é salvação, por meio da graça do seu Filho amado Cristo Jesus. Portanto, queridos, nós começamos e intitulamos esse salmo, Socorro Deus, estou em pânico. Se essa é a situação da sua vida, assim como Davi, ele encontrou um refúgio no Senhor, saiba que você não está só. Busque a Deus com sinceridade, de todo o seu coração, e você encontrará o verdadeiro abrigo que você não pode encontrar em nenhum outro lugar aqui deste mundo. Vamos encerrar orando em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, eu te entrego a vida dos nossos queridos irmãos e amigos em tuas mãos. Tenha misericórdia em nome de Jesus. Aqueles que sofrem, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão em pânico, aqueles que estão abatidos, ó Deus, aqueles que estão experimentando uma situação de tristeza totalmente desamparada, como Davi aqui testemunhou, ó Deus. Que eles possam confiar no Senhor de todo o coração, assim como aconteceu com Davi. Os homens o rejeitaram, os homens o desprezaram, os homens o ultrajaram, mas a fé e a confiança de Davi continuou firme no Senhor, ó Deus, e por isso ele venceu, e por isso ele terminou glorificando o nome do Senhor, exultando no Deus da sua vida e da sua salvação. Que assim seja, Senhor, com a vida dos nossos queridos amigos, irmãos e irmãs que sofrem, que estão desesperados, que estão sem força ou com pouca força, Pai. Que o Senhor seja o refrigério dessas vidas, ó Pai. Que o Senhor renove as suas forças e que o Senhor os fortaleça e derrame da Tua graça e vitória, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.